Olá, meus queridos alunos e alunas dos segundos anos que me acompanham por meio do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos de volta. Nesta videoaula, nós vamos resolver os exercícios da apostila do mês de outubro sobre calorimetria. No mês passado, no mês de outubro, nós fizemos uma introdução rápida ao assunto da calorimetria. A calorimetria é uma parte da física que estuda as trocas de calor que acontecem entre os objetos. Bom, a apostila, pessoal, é de forma bastante simplificada, de forma bastante sintética, explica os conceitos principais, tais como o conceito de calor sensível. Na verdade, equilíbrio térmico nós já estudamos na apostila passada, né? Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando eles estão na mesma temperatura. Já o conceito de calor sensível é um conceito novo, e ele é calculado pela equação fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor, que é medida em joules ou calorias, é igual a massa em quilogramas, ou também pode ser em gramas, vezes o calor específico, que é representado pela letra C minúscula. Nós vamos precisar saber o que é esse calor específico, né? E vezes ainda o ΔT. ΔT é a variação da temperatura, que é a medida em Kelvin ou em graus Celsius. Geralmente, pessoal, os exercícios nós vamos ter o calor em calorias, a massa em gramas, a temperatura em graus Celsius e, portanto, o calor específico ele vai ser medido em calorias por grama vezes graus Celsius, tá bom? Então, esta é a equação fundamental da calorimetria. Mas, na verdade, antes nós precisamos ver dois conceitos preliminares. Que são os conceitos de capacidade térmica, que é representado por um C maiúsculo, e depois a gente vai estudar o calor específico, que é representado pela letra C minúscula, ok? Muito bem. A apostila ela está recheada de exemplos, tá? Então vocês devem ter visto vários exemplos. E os exercícios são todos no mesmo nível dos exemplos. Muito bem, capacidade térmica, então, é uma grandeza física que determina a quantidade de calor que é necessária para fornecer a um corpo, para produzir neste uma determinada variação de temperatura, pessoal. Então, olha só, a definição matemática aqui é a seguinte: capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividida pela variação da temperatura. Essa outra aqui esqueçam por enquanto, tá? Vamos anotar essa fórmula aqui então. A capacidade térmica, C maiúscula, é igual à quantidade de calor, que a gente representa pela letra Q maiúscula, dividida pela variação da temperatura, tá certo, pessoal? Então, C igual a Q dividido por ΔT, tá bom? A quantidade de calor ela é medida em calorias e a variação da temperatura geralmente é dada em graus Celsius, tá? Então, nós usamos mais essa unidade aqui, tá? Essas unidades, caloria e graus Celsius, tá bom? Quanto mais calor um objeto absorve, numa certa variação de temperatura, maior é a sua capacidade térmica, ok? E vice-versa. Quanto maior a variação de temperatura que um objeto sofre para uma dada quantidade de calor, menor vai ser a sua capacidade térmica. Então, por exemplo, o que tem mais capacidade térmica? 1 litro de água ou 2 litros de água, né? É claro que 2 litros de água vai ter maior capacidade térmica. Por quê? Porque eu preciso fornecer mais calor, mais energia para 2 litros de água
né, para produzir uma certa variação de temperatura do que para 1 litro de água. Então nós dizemos que a capacidade térmica depende da massa, depende do tamanho do sistema. Né? Quanto mais massa eu tenho, mais substância, né, eu tenho, maior vai ser a capacidade térmica, ok? Agora, pensem comigo, o outro exemplo. Se eu colocar uma pedra de gelo em uma piscina, eu vou mudar a temperatura de toda a piscina? Né? Na verdade, não, porque a quantidade de calor que aquele gelo vai fornecer, né, para a piscina, tá certo? Na verdade, né, a água da piscina vai retirar o calor, vai retirar a energia da pedra de gelo e ela vai derreter, obviamente, não é suficiente para mudar a temperatura de toda a água da piscina. Então, nós dizemos que a capacidade térmica da água da piscina é muito grande, porque eu tenho muita água, né, comparado com aquela pedrinha de gelo. Então, pessoal, esses conceitos todos envolvem, esses exemplos, melhor dizendo, todos envolvem o conceito de capacidade térmica, tá certo? Outro exemplo, um bloco de ferro pode queimar, né, a pele de uma pessoa, dependendo da temperatura que ele está. Né? Enquanto que fagulhas, né, faíscas, por exemplo, de um esmeril, não queimam a nossa pele. Por quê? Porque o bloco de ferro ele tem uma capacidade térmica muito grande, ele guarda muita energia, guarda muito calor numa certa temperatura, enquanto que as fagulhas do esmeril, né, não queimam a pele da pessoa, do operador que está trabalhando com esmeril, porque as fagulhas têm baixa capacidade térmica, ok? A propósito, vocês assistiram a um vídeo, né, que eu deixei como suporte para vocês, tanto no grupo de WhatsApp quanto no Teams, para vocês entenderem esse conceito de capacidade térmica, tá certo? E vale a pena ver esse experimento de novo, ok? Já eu volto. Então vamos lá. Então, aqui a ideia é mostrar a diferença de capacidade térmica e calor específico, né? Então aqui eu tenho uma pederneira que com o atrito ele gera fagulhas, faíscas, né? Uhum. E a temperatura dessas fagulhas, né, é de quase 1000 graus. Né? Quase então, 1000 graus? Como fantástico, que hein? eu posso manejar isso com as mãos sem proteção de luva, nada, né? Quer dizer, fagulhas de altíssima temperatura e a gente não se queima. Isso é interessante, ó. Ele gera umas fagulhas. Não se queima, cara? Não, não. E olha, não é capaz de tacar fogo, por exemplo, no papel, não pega fogo também. Né? Então, mesmo com fagulhas de altíssima temperatura, eu não consigo queimar nada. Né? Que curioso! Então, apesar da temperatura ser alta, ele tem uma baixa capacidade térmica. Né? Então, por causa da baixa capacidade térmica, ela perde calor muito facilmente. Né? Então, ela resfria-se muito facilmente. É diferente, por exemplo, se eu pegar... Em voo, não é isso? Ela exatamente, pode se resfriar exatamente. rápido, enquanto ele está, né, voando aqui no ar, ele já se resfriou. E quando chega ali, praticamente já... Né? Olha. Tá. Então, esse tipo de fagulha, apesar da temperatura ser alta, não é capaz de queimar nada. Né? Interessante. Agora, eu posso colocar um pouquinho de magnésio. Então, aqui eu tenho outro material, né? Um outro material que pega fogo, né? Que entra em combustão. Só que eu tenho que fazer com que esse magnésio fique em pequenas lascas. Né? Eu não posso cortar um pedaço grande de magnésio. Eu quero fazer com que a capacidade térmica desse magnésio seja pequeno também. Então, pequenas... Aí você está raspando, Estou raspando, exatamente, né? Pequenas lascas, né? Estou vendo um monte de pedacinhos ali, né? No papel. No papel, exatamente. Então é dessa forma que a gente faz fogueira quando você vai acampar. Né? E é interessante que isso aqui, diferentemente do isqueiro, do fogo, do fósforo, se ele molhar, ele continua ativo. Quer dizer, eu consigo utilizar mesmo ele molhado. Interessante. Né? Ele consegue gerar essas fagulhas. Bom, então isso é a lenha do seu material. Né? Exatamente. Né? Então agora eu vou usar a fagulha de baixa capacidade térmica com lasquinhas de magnésio também de baixa capacidade térmica. Então, olha. Olha só. Pronto, ali já
Que eficiência agora, olha só. Aqui já consigo fogo. Olha só. Essa é bem interessante, Cláudio. Então, apesar de aqui a fagulha, né, de ter temperatura muito alta, é diferente da temperatura alta, por exemplo, de um bloco de ferro, né? Se está um bloco de ferro com uma temperatura muito alta, ele queima, né, logicamente, por causa da alta capacidade térmica, né? Ele tem bastante calor armazenado, né? Bastante energia interna armazenada. Muito interessante sua experiência. Gostei, Cláudio. Parabéns. Ok, pessoal, estamos de volta, então. Vocês assistiram a um experimento, a uma demonstração do conceito de capacidade térmica, com os professores Cláudio Furukawa e Gil da Costa Marques. Eu espero que vocês, então, entenderam esse conceito de capacidade térmica. Vale lembrar que quando o corpo recebe calor, né, o sinal da quantidade de calor é positiva, e quando o corpo perde calor, né, ele cede calor, o calor vai ter um sinal de menos, tá bom? O calor é negativo. Aí aqui vocês têm um exemplo, tá? De como calcular, né, essa capacidade térmica, exemplo muito simples. E agora nós vamos ver um outro conceito muito importante, que é o conceito de calor específico, pessoal, que agora será representado pela letra C minúscula, tá certo? Então, o calor específico, ele consiste na quantidade de calor que é necessária para fornecer a uma certa unidade de massa, por exemplo, 1 grama, de uma certa substância, para elevar a temperatura dela em 1 grau Celsius, tá bom? Então, calor específico, repetindo, é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma certa substância, tá bom? No sistema internacional, o calor específico é medido em joules por quilograma vezes Kelvin, mas na prática a gente usa mais a unidade, olha aqui, ó, caloria por grama vezes grau Celsius, tá? Aí aqui vocês veem uma tabela com o calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, a água vale 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa, pessoal? Significa que para eu aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Olha que interessante. Já para o alumínio, por exemplo, apenas 0,21 calorias por grama grau Celsius. A areia, um pouco menos, 0,20. Para o vidro, 0,16. Olha para o aço 0,1, né, ou 0,10 calorias por grama vezes grau Celsius. O ouro, menos ainda. O ouro ele tem um baixo calor específico, 0,03 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, desses materiais aqui, qual é aqueles que vocês acham que eu aqueço primeiro? Fornecendo, claro, a mesma quantidade de calor. Para a mesma massa, né? Então, eu tenho a mesma massa de água, a mesma massa de gelo, de alumínio, de areia, vidro, aço e ouro. Se eu der a mesma quantidade de calor, esquentar todos esses materiais da mesma forma, qual é aqueles que vocês acham que vai esquentar primeiro? Vai esquentar mais rápido? Ora, será aquele que tiver o menor calor específico, tá certo? Nesse caso é o ouro. Né? O ouro será aquele que irá esquentar primeiro, né? De forma mais rápida, que irá ter a maior variação de temperatura. Enquanto que a água, pessoal, como a água tem um alto calor específico, comparado com os outros materiais, ela vai demorar muito mais tempo para esquentar, ok? Então, o calor específico é uma propriedade que está relacionada ao tempo que os objetos levam para aquecer ou resfriarem, ok? A propósito, vocês também viram um experimento muito interessante sobre calor específico. Inclusive, eu fiz esse experimento com os alunos ano passado. É um experimento que sempre chama a atenção da água e da bexiga na areia, pessoal. Então, vale a pena assistirmos novamente esse experimento. Bom, aqui nós vamos mostrar a diferença, né, entre calor específico da areia e o calor específico da água. Uhum. Nós sabemos que o calor específico da areia é bem menor do que o calor específico da água, né?
Aqui é 0,2 mais ou menos, aqui 1. Né? Mas isso é surpreendente, né? Surpreendente. Porque você pisa na areia quente, você acha, né, que é o contrário. É o contrário, exatamente. Bom, isso é interessante. Então vamos fazer uma experiência bem simples de fazer, né? Que é mostrar essa diferença. Nós vamos usar uma bexiga. Né? Inicialmente vamos colocar um pouco de areia na bexiga. Né? E, importante, a quantidade de areia. Vamos colocar aqui na balança, né? Aqui eu tenho aqui mais ou menos 56,9, 56 gramas mais ou menos, né? De areia. E aqui a água, praticamente a mesma massa, tá? 56,8. Você está se assegurando de que as massas são iguais, são né? praticamente iguais, né? A diferença há de ser por conta do calor específico. Calor específico, isso. Então nós vamos colocar areia numa bexiga, né? 2 bexigas também iguais. Então colocando aqui a areia, ok? E vamos encher a bexiga. Aqui tá. Vou fechar aqui a bexiga. Né? Acho que dá para ver que tem areia aqui, né? Tá? E vamos aproximar aqui da chama, ok? Então vamos lá. O calor está sendo transferido. Exatamente, não deu tempo, né? Quer dizer, a areia não conseguiu absorver o calor da vela e rapidamente a vela entrou em combustão, né? Quer dizer, ele queimou. Agora vamos fazer a mesma coisa com a água agora, né? Vamos colocar aqui. Ah, isso é interessante. Colocar água aqui na bexiga. A areia não conseguiu absorver tão rápido, Tão né? rápido, sim. Então durou pouco a bexiga, na verdade, cheia de areia, né? Vamos acender aqui de novo. Bom. Mais ou menos o mesmo tamanho. Vamos fechar. Aqui está a água, né? Então nós vamos deixar aqui. E a gente observa que a bexiga já durou mais do que mais. Com a areia. Mas ninguém diria isso. Essa é surpreendente. Olha aí. Quer dizer, a bexiga não consegue. A água está esquentando. É isso, a água está né? esquentando. Bem mais rápido do que com uma areia. Esse é o ponto, né? E para ela aumentar de temperatura, olha que incrível. Né, eu preciso de muito mais calor. Que interessante, claro. Diferenças de calor específico, né? Exatamente. Muito interessante. Então é muito mais difícil você fazer a água aumentar de temperatura do que a areia. Nossa! A areia aquece muito mais rápido, né? Então num deserto, por exemplo, a variação de temperatura é muito grande. De noite é muito frio, de dia é muito quente. Né? Por causa da baixa capacidade térmica, né? Ou baixa calor específico da areia. Né? Então a areia ela esquenta muito rápido, esfria muito rápido. Né? Enquanto que a água não, a água demora para esquentar, demora para resfriar. Né? Então, interessante. Você havia dito, né, que é uma substância que tem um dos maior calor específico. Ele é um ótimo absorvedor de calor. Vendo? Olha só. Então praticamente vai ferver a água e daqui a pouco ferve a água, né? Porque não queima. Interessante, olha só. Aqui eu queria mostrar um detalhe aqui. Olha. Não é interessante? Né? E a bexiga não estourou. Não estourou. Né? E praticamente não vai estourar. Interessante, muito interessante. Ok, meus queridos, estamos de volta. Então vocês viram esse breve vídeo em que o professor Cláudio Furukawa demonstra de forma magnífica um experimento belíssimo sobre calor específico. Então vocês viram que a bexiga cheia d'água, ela demorou muito mais tempo para estourar, enquanto que a bexiga com areia, né, estoura quase instantaneamente quando é exposta à chama de uma vela, tá certo? Como que eu explico isso, né, esse fenômeno? Ora, é porque a água demora muito mais tempo para aquecer, né? O calor da chama da vela,
ele foi praticamente todo recebido, todo absorvido pela água, pessoal, né? Então, a água é um bom reservatório de calor, ok? A água tem um alto calor específico, por isso ela leva muito mais tempo para esquentar, e é por isso que a bexiga demora bem mais tempo para se romper, né, com a água dentro, enquanto que a areia, vocês viram aqui na tabela, olha, ela tem um calor específico pequeno comparado com o da água, e é por isso que a areia, ao receber uma certa quantidade de calor, ela esquenta muito rápido, tá certo? E é por isso então que ela leva bem menos tempo, né, para a bexiga leva bem menos tempo para estourar, tá bom? Bom, um aluno que de repente pode me objetar: ah, professor, mas quando a gente faz um buraco na areia, cava um buraco na areia, a areia lá no fundo está bem fria. Então como assim, né, que ela esquenta muito rápido? Bom, a areia ela esquenta muito rápido, porque ela tem um baixo calor específico. Agora, por que a areia lá do fundo está fresquinha, né? Está fria? É porque a areia tem uma baixa condutividade térmica, pessoal. A areia é uma má condutora de calor. Então o calor ele fica só ali na superfície, né, na areia, enquanto que a areia de baixo ela está mais fresca porque a capacidade térmica a condutividade térmica, que é um parâmetro que a gente vai estudar depois, ele é bem baixo para a areia. O vidro, né? O vidro, por exemplo, é um mau condutor de calor, tá certo? Então é por esta razão, né? Então não confundam capacidade térmica, né, ou calor específico da areia, que é o parâmetro que mede o tempo que a areia leva para esquentar ou para esfriar, com condutividade térmica, que é outra coisa, tá? São coisas diferentes. Muito bem, pessoal. Bom, depois eu falo para vocês aqui sobre calor latente. Na verdade, esse assunto é um assunto da próxima apostila, né, da apostila de novembro. Vamos só voltar aqui então ao conceito, a equação fundamental da calorimetria, tá bom? Então vamos só anotar aqui a fórmula do calor específico. Ó, calor específico é igual... então, como que ele é definido, pessoal? Você pega a capacidade térmica e divide pela massa, tá bom? Essa é a definição do calor específico. Na verdade, essa fórmula está aqui, ó. C maiúsculo é igual a M vezes C minúsculo, né? Então, se eu pegar o C maiúsculo, que é a capacidade térmica, essa fórmula é a mesma coisa que C maiúsculo igual a M, que é a massa, vezes o calor específico, C minúsculo, tá bom? Então, tanto faz. Essas fórmulas aqui são bastante importantes, tanto a da capacidade térmica, quanto a do calor específico. E são elas que nós vamos usar agora para resolver os nossos exercícios. Antes de mais nada, vamos só voltar aqui para a equação fundamental da calorimetria, Q igual mc delta T, que é uma das fórmulas mais importantes da calorimetria, né? Não é à toa que ela é chamada de equação fundamental. A quantidade de calor, então, pode ser calculada fazendo a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, são as três fórmulas que você, aluno do segundo ano, precisa dominar, tá? Precisa saber aplicar nos exercícios. Vamos resolver, então, começar a resolver os exercícios. Bem, pessoal, o primeiro exercício, na verdade, é um exercício sobre termometria, né? Que é um assunto que nós já estudamos. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que o corpo maior é o mais quente, o corpo menor é o mais quente, não há troca de calor entre os corpos, o corpo maior cede calor para o corpo menor,
e o corpo menor cede calor para o corpo maior, tá? Na verdade, é uma questão também que envolve calorimetria, né? Porque o tamanho dos objetos são diferentes, tá bom? Então, o que você aprendeu, né? Olha, eles estão em equilíbrio térmico. Quer dizer que eles estão com a mesma temperatura. Mas, como eles têm tamanhos diferentes, um é maior e o outro é menor, o que vai acontecer, pessoal? Olha, isso envolve o conceito de capacidade térmica. O que a gente está vendo aqui? A capacidade térmica depende... Eu não falei para vocês que a capacidade térmica depende do tamanho, né, da massa do sistema? Quanto mais massa um sistema tem, maior é a sua capacidade térmica. Então, mais calor ele tem, né? Ele retém, tá certo? E, portanto, maior é a sua capacidade térmica. Então, é óbvio que o corpo maior terá uma capacidade térmica maior, tá certo? E, portanto, ele vai ceder calor para o corpo menor, tá bom? Bom, na verdade ele não cede calor, por quê, pessoal? É porque eles estão em equilíbrio térmico, né? Então, se eles estão em equilíbrio térmico, não há troca de calor entre eles, tá bom? Mas o corpo maior será o mais quente, tá certo? Porque ele terá uma maior capacidade térmica. Então, resumindo, quanto maior um objeto, né, maior é a sua capacidade térmica e, portanto, maior é a capacidade dele guardar energia. Então, ele vai ser o mais quente, tá bom? Na verdade, isso aqui é uma pegadinha, né? Eles não trocam calor entre si, por quê? Porque eles estão também em equilíbrio térmico, tá bom, pessoal? Então, prestar muita atenção nessa questão aqui. Questão 2. Um corpo de massa 100 gramas, ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, sem variar o seu estado de agregação, isto é, sem mudar o estado físico. O calor específico da substância que constitui esse corpo, nesse intervalo de temperatura, é... Olha só, então aqui ele está perguntando qual é o calor específico da substância. Olhe para o problema, quais são os dados? O exercício deu a massa, deu a quantidade de calor e deu a temperatura inicial e a temperatura final. Ou seja, você sabe o ΔT, que é a variação da temperatura. Então, a melhor fórmula, pessoal, que você pode usar para resolver esse exercício é a equação fundamental da calorimetria, tá certo? Q igual mc vezes ΔT, tá bom? Muito bem, quem é a quantidade de calor que o corpo recebeu? 2.400 calorias. Quem é a massa? M é a massa, 100 gramas, vezes o calor específico, que eu não sei, vezes a variação da temperatura, pessoal. Qual é a variação da temperatura ΔT? A temperatura foi de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Então, em quanto que ela variou? É só a gente fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. 60 menos 20 vai dar 40. Então, como que fica essa conta? Vamos lá. 2.400 é igual... Agora você vai multiplicar 100 vezes 40. 100 vezes 40 dá 4.000. Vezes C. Né? Lembrem que C minúsculo é o calor específico. Não confundam C minúsculo com o C maiúsculo, que é a capacidade térmica. Tá? E aí, para achar o C minúsculo, eu vou então passar o 4.000, que está multiplicando, dividindo. Então, C minúsculo vai ser igual... Na verdade, é C minúsculo, né? Vai ser igual a 2.400 dividido por 4.000. E aí, 2.400 dividido por 4.000 vai dar quanto, pessoal? Bom, vai dar 0,6, né?
Eu acho que nem precisa de calculadora para fazer essa conta. Porque se fosse 24 por 4, daria 6. Como é 2.400 por 4.000, isso vai dar 0,6 calorias por grama vezes graus Celsius. Tá bom? Que é a unidade de calor específico. Então está aí. Qual é a alternativa correta? A alternativa letra D. Muito bem, meus queridos. Exercício bastante tranquilo. Então você viu aqui, né, a aplicação da equação fundamental da calorimetria. Vamos para o próximo. É preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água do caldeirão para que o nosso amigo possa tomar um banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 elevado a 4 gramas de água, isto é, 10.000 gramas de água, né? Isso aí dá 10 quilogramas de água, 10 litros. E o calor específico da água, como vocês bem sabem, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, muito bem. Vamos resolver, então, esse exercício. Novamente, pessoal, eu tenho a massa, eu tenho a variação da temperatura, né? E tenho o calor específico da água e eu quero saber a quantidade de calor. Novamente, eu posso utilizar a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A quantidade de calor é o que eu quero descobrir. Isso é igual a massa. Qual é a massa que eu tenho no caldeirão? 10 elevado a 4, que você pode escrever como 10.000, tá bom? Vezes o calor específico da água, que é sempre 1, pessoal. O calor específico da água sempre vai ser 1 caloria por grama grau Celsius, tá bom? Por isso que ele é fácil de guardar, né, de decorar. E vezes o ΔT. Quem é o ΔT? A variação da temperatura, que é 3, né? É uma questão de interpretação. Olha só, eu preciso abaixar em 3 graus Celsius. Eu preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água. Então, isso aí já é a variação da temperatura. E aí, se eu multiplicar 10.000 vezes 1, dá 10.000 vezes 3, vai dar 30.000 calorias, pessoal. Mas ele quer, olha, em quilocalorias, né? Para saber em quilocalorias, basta dividir por 1.000. Então, se eu dividir 30.000 por 1.000, eu tenho 30 quilocalorias, tá bom? De calor. Alternativa letra D. Ok? Muito também tranquila esta questão. Questão 4. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer... Faltou a preposição de aqui. Antes de fazer, aliás, é aqui, a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Já é, né, pessoal, a alternativa letra A. Isso eu já expliquei para vocês em vídeos passados. Né? Nós precisamos esperar um pouquinho para que o termômetro atinja a temperatura do nosso corpo. Isto é, entre em equilíbrio térmico com o nosso corpo. Tá ok? É uma questão de equilíbrio térmico. Tá certo? Tranquila também esta questão. Questão 5, determine a capacidade térmica. Agora ele está perguntando, olha só, a capacidade térmica em calorias por grau Celsius para 300 gramas de uma substância que possui calor específico igual a 0,09 calorias por grama grau Celsius. Gente, a fórmula para resolver a questão 5 está aqui no texto. Olha só. Eu posso, para calcular a capacidade térmica, usar
Q dividido por ΔT, ou M vezes C minúsculo. O exercício me deu a massa e me deu o calor específico. Então é claro, é óbvio que eu vou usar esta outra fórmula. Capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico, que é uma outra definição para a capacidade térmica. Então vamos lá. Capacidade térmica, que é o C minúsculo, é igual a M vezes que é a massa, vezes o calor específico. Tá ok? Então a capacidade térmica vai ser igual a massa. Qual é a massa que eu tenho, pessoal? Da substância, 300 gramas. Vezes o calor específico. Qual que é o calor específico? Olha só, 0,09, tá bom? As unidades estão todas certinhas para que eu possa achar aqui em calorias por grau Celsius. E aí se eu multiplicar, né, 300 vezes 0,9, olha só, não precisa nem calculadora. Eu tenho 2 zeros aqui que cancelam com esses 2 zeros. É só fazer 3 vezes 9, que vai dar 27, né, pessoal? 27 calorias por grau Celsius, tá bom? Então, tá aí a resposta da questão 5. Tá bom? 27 calorias por grau Celsius. Alternativa letra D. Tá bom? O que isso significa? Significa que para eu elevar em 1 grau Celsius a temperatura dessa substância, né, desse corpo, eu preciso fornecer 27 calorias, tá bom? Ok? Muito tranquila também essa questão. Questão 6 da VUNESP. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Quando o exercício fala que a capacidade térmica do recipiente é desprezível, pessoal, é que o recipiente ele não troca calor, tá, com a substância. Então é só para a gente desprezar as trocas de calor com o recipiente, né? A caixa de isopor, por exemplo, etc. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficiente para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será... E aí ele dá aqui uma série de substâncias, uma série de materiais e o calor específico desses materiais, pessoal. Aqui é joule por grama, tá bom? Aqui é 1 grama, não é o 9, né? Aqui o calor específico está em joule por grama vezes grau Celsius. Dentre esses materiais, qual é a substância que apresenta o maior calor específico, pessoal? Ora, é a água, né? Tá bom? O que isso significa? Vocês viram lá no experimento. Significa que a água demora mais para esquentar, não é isso? Enquanto que o material que tiver o menor calor específico vai esquentar mais rápido, vai atingir a maior variação de temperatura. Então, pessoal, se você quer saber qual é aquele que apresentará a temperatura mais alta, é só olhar para aquele que tiver o menor calor específico. E dentre os materiais listados aqui na tabela, o que tem o menor calor específico é o mercúrio, não é isso? Que é um metal líquido, a propósito, não é verdade? O calor específico do mercúrio vale 0,14 joules por grama grau Celsius, né? Então será o mercúrio que vai esquentar mais rápido. Em outras palavras, que vai apresentar a maior variação de temperatura, tá bom? Questão também super tranquila, é uma pegadinha, tá? A maior parte dos alunos acabam marcando a letra A, tá? Por quê? Porque eles ainda não entenderam o conceito de calor específico. Eles não sabem ainda o que é calor específico, tá? Então você precisa entender o conceito de calor específico. Basta lembrar da experiência da bexiga com água e com areia, tá bom?
Muito bem, pessoal. Nós temos aqui outros exercícios. Esses próximos 2 exercícios, eles não são exercícios tão simples, tá, quanto os outros, e por isso eu vou deixá-los para o final, tá bom? Eu vou para a questão 9 agora. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor, tá? Eu quero chamar a atenção para este adjetivo aqui, arrefecedor. Arrefecedor significa refrigerador, tá bom? Que refrigera, que resfria, né? Então, quando eu falo sistema de arrefecimento, eu estou falando sistema de resfriamento, né? Então, fluido arrefecedor é uma substância refrigerante, né? Com propriedades especiais, circula pelo interior lá do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera, para o ar, né? Qual propriedade o fluido refrigerante deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência, pessoal? Então, para que serve, né, o fluido arrefecedor que nós temos no sistema de arrefecimento, no sistema refrigerador do carro, né? Basicamente, a substância que circula lá pelo motor para resfriar o motor é a água e com aditivos que nós colocamos no radiador, né, do automóvel, por exemplo. E para que serve isso? Para resfriar o motor, tá certo? Porque senão você vai derreter as peças internas do motor, não é isso? Então, pessoal, o fluido refrigerante, ele deve retirar a maior quantidade de calor possível para resfriar o motor. E para isso, ele deve ter o quê? Ele deve ter um alto calor específico, um alto calor latente de fusão, uma baixa condutividade térmica, uma baixa temperatura de ebulição, um alto coeficiente de dilatação térmica. Bem, você deve desconfiar, né? Como nós estamos estudando calor específico, então eu acredito que você marcou a alternativa A. Né? A substância que circula pelo radiador tem que ter um alto calor específico. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais calor ela consegue absorver e ela demora mais tempo para esquentar. Né? Eu não gostaria de ter no fluido né, do radiador, por exemplo, do meu automóvel, uma substância que esquentasse muito rápido, né, e que não refrigerasse o motor de forma eficiente. Então, para cumprir esse objetivo, né, a água, por isso que a água ela tem um alto calor específico, tá bom? Tem um alto calor específico, né? Ela é uma substância ideal para refrigerar o motor e, além disso, se adicionam lá os fluidos, né, no radiador, né, os aditivos, também pelo fato de serem anticorrosivos, tá bom? E fazer a água ferver numa temperatura mais elevada, né, do que 100 graus Celsius. Bom, aí eu vou estar entrando em propriedades coligativas, eu não quero entrar nisso nesse momento. Mas a resposta, pessoal, é esta letra A, é o alto calor específico, tá bom? Eu não quero me delongar muito nessa questão. Dá para discutir um bocado de coisas interessantes aqui, tá? Vamos para mais uma questão de número 10, do Enem de 2007. Eu me lembro muito bem dessa questão, né? Quando eu sempre trabalhei essa questão com os meus alunos. O uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Na figura ao lado é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar. Então o calor do sol incide, né, a luz do sol incide aqui,
Vocês estão vendo que tem uma cobertura de vidro, tá certo? Um teto de vidro aqui. Aqui nós temos tanques pintados de preto, tá certo? Que envolvem um tubo por onde circula água, tá certo? Então a água entra fria por aqui, né? Circula nessa serpentina envolvida por esses tanques pintados de preto. E aí a água sai quente do outro lado, tá bom? Nesse sistema de aquecimento, letra A, os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor. Opa, pode parar por aí. Né? A cor preta, né, são boas absorvedoras de calor, tá bom? Nós vamos ver na próxima apostila, pessoal, que a cor branca, né, ela é a cor que mais reflete luz e, portanto, é má absorvedora de calor. Agora o preto, né, as cores mais escuras, são bons absorvedores de calor, né? Então essa letra A está errada. Letra B. A cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Bem, vamos analisar as próximas aqui. Letra C. A água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos X e Y. Falsa, né? A água circula devido à diferença de pressão entre os pontos X e Y e não a diferença de energia luminosa. Então é falsa, né? Letra D. A camada refletiva tem como função armazenar energia luminosa. Falsa, né, gente? Se a camada é refletiva, ela tem como função refletir e não armazenar, tá? Letra E. O vidro, por ser bom condutor de calor, pode parar por aí, né? Eu acabei de falar para você que o vidro, né, a areia, são maus condutores de calor e é por isso que quando você cava um buraco na areia, a areia embaixo está fresquinha, né? A areia, o vidro, eles são maus condutores de calor, tá? Então, pessoal, de fato é a letra C, a letra B. A cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Então, de fato, a alternativa correta é a letra B. Vamos pensar um pouquinho. O vidro, ele deixa passar a luz do sol. E aí você vai precisar lembrar dos conceitos de ondas, de frequência, tá? Que nós estudamos lá no comecinho, né, do ano letivo, né, em agosto, na verdade. Por quê, pessoal? O vidro, ele é transparente à luz do sol. A luz do sol, você lembra, basicamente é a luz visível, né? Está lá na faixa do espectro visível. E o vidro, ele é transparente à luz, né, com frequência aí do espectro visível, tá bom? Só que quando essa luz do sol, então, entra aqui dentro entra nessa câmara e incide nesses tanques pintados de preto, eles esquentam, gera calor, e o calor é uma onda infravermelha, tá bom? É uma radiação eletromagnética de frequência abaixo do vermelho, né? Por isso que a gente chama de infravermelho. E o vidro, pessoal, ele é opaco à radiação infravermelha, ele não deixa passar, tá certo? Esse calor, né? Essa radiação infravermelha. Por isso que os nossos fornos, né? O calor de dentro dos nossos fornos, ele não escapa, tá certo? Do interior dos fornos, por causa que o vidro ele é opaco, né? A radiação eletromagnética na frequência do infravermelho. Muito interessante isso, não é verdade? As estufas, né, funcionam da mesma forma. Aquelas estufas de vidro deixam passar a luz do sol, né, que é luz visível, e não deixam que o calor, que é infravermelho, escape do interior das estufas, tá bom? É a mesma coisa. Muito bem. Na verdade, pessoal, eu vou depois
em vídeos pequenos, em vídeos curtos, no grupo de WhatsApp e no Teams, eu vou postar separadamente a resolução dessas questões 7 e 8, para que o vídeo não fique tão extenso assim, tão longo assim, tá? Então, de forma separada, depois eu mando para vocês as resoluções das questões 7 e 8, tá bom? Só para a gente concluir, eu gostaria que vocês revessem, né, aqueles 2 outros vídeos que eu mandei para vocês. Eu faço questão que você veja novamente o vídeo sobre trocas de calor, né, que é aquele experimento em que se coloca uma chumbada, né, no interior de um calorímetro, que é um dispositivo basicamente feito de alumínio e isopor, né, que impede as trocas de calor com o meio externo. E lá, pessoal, nesse vídeo, você tem todos os dados, né, do experimento, a massa da chumbada, o calor específico, tá certo? E eu gostaria que você calculasse para mim, né, o professor Cláudio Procal, na verdade ele propõe, né, que isso seja feito, o calor específico da chumbada, tá? Então, vamos ver novamente aquele experimento e já nós voltamos para eu explicar para você a fórmula, tá? Para que você use para calcular o calor específico da chumbada. Uma determinação de calor específico, Exatamente. Né? Então vamos lá, Cláudio. Então, para isso a gente vai usar um calorímetro muito simples, né? Que é um sistema totalmente isolado, né? Não para isso totalmente... está usando isopor aí, isopor, né? Não isopor, trocar calor também, isso. né? E ele deve ter baixa capacidade térmica, quer dizer, eu não quero que o meu calorímetro absorva o calor, né? Então ele tem que ser um objeto neutro, né? Então ele é muito leve, isopor, pouca massa, né? Uma tampa também, tá? E uma balança digital e um termômetro digital. Bom, a ideia é determinar calor específico de algum metal, né? Algum metal que você tem em casa, um fio de cobre, você pode enrolar, né? Aqui uma chumbada de pesca, né? Chumbo. Então, a ideia é determinar o calor específico do chumbo, né? Logicamente, se eu tiver um chumbo pequenininho ou um chumbo grandão, eles vão apresentar o mesmo calor específico, porque são de mesma substância. Mas já a capacidade térmica não. Então a capacidade térmica do grandão tem mais capacidade do que o pequenininho, né? Porém de mesmo calor específico. Bom, ele vai estar aqui mergulhado em água, vamos determinar a temperatura então do chumbo, né? Temperatura inicial do chumbo. Nós estamos vendo aqui 20,8 é a temperatura, né? do chumbo. Aqui desse lado de cá, eu tenho aqui um pouco de água um pouco quente, uma água morna, né? E qual que é a ideia? É pegar uma certa quantidade de água, colocar no calorímetro, né? A uma determinada temperatura, maior do que a do chumbo, colocar o chumbo em seguida, misturar e verificar a nova temperatura de equilíbrio. Né? Perfeito. Então, a temperatura final. Temperatura final. Do sistema agora, composto pela água e pelo chumbo. Tá? Então, aí eles vão trocar calor ali dentro, né? Exatamente. Bom, antes de mais nada, vamos medir a massa aqui do chumbo, né? Esquecemos de medir. Então aqui eu tenho a minha balança e vamos colocar aqui a massa do chumbo é de 104,91 gramas, né? É a massa aqui do chumbo. Tá? Então nós devemos anotar esse valor, a massa do chumbo. A temperatura nós já vimos anteriormente. Agora nós vamos pegar o calorímetro. Vamos zerar aqui, porque eu não quero levar em conta a massa do calorímetro, né? Então eu vou zerar. E colocar água. Uma certa quantidade, eu não sei, mais ou menos assim. Então, a água, 76,76, né? É a agora você massa de água. Calculou a massa da água. Da água, isso. Então, agora a temperatura inicial da água. Né? A temperatura inicial da água está um pouco mais quente do que... Está em 56,1 graus, né? 56,1 graus, a temperatura inicial da água. Então, o que nós vamos fazer agora é colocar o chumbo
aqui dentro, colocar o termopar e agora fazer a mistura, né? E verificar a nova temperatura de equilíbrio. E você sabe que atingiu a temperatura de equilíbrio quando ele para. Quando ele para, exatamente. Aqui, Exatamente. Enquanto ele estiver Tá. variando, né? Quer dizer que ainda está havendo troca de calor. Logicamente. E essas continhas são relativamente simples, né? Exatamente. Aham. O calor que o chumbo recebeu é o mesmo calor que a água perdeu. Ok. Né? Então houve passagem de calor da água para o chumbo. Então basta fazer o cálculo do calor que a água perdeu, MC ΔT, e o calor do chumbo. Né? A soma dos dois tem que dar 0. É uma conta relativamente Muito simples. Então, a nova temperatura de equilíbrio foi de 53,5 graus. Né? Praticamente, porque ele parou ali. Parou ali. Parou ali. Então, com esses dados, você pode determinar o calor específico do chumbo. Então, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a diferença de temperatura Variação de temperatura. é igual a massa do chumbo, vezes o calor específico do chumbo vezes a diferença de temperatura. Final e inicial. É sempre, é claro, levando em conta o sinal. É o Isso. módulo disso que é igual. Exatamente. Ok. Ok, pessoal, voltamos então. Você viu um experimento bastante interessante de trocas de calor, né, entre dois objetos. A água, que está mais quente, e uma chumbada, né, um chumbo, que está um pouco mais frio. Então, eu quero descobrir o calor específico desse chumbo. Como que você vai fazer essa conta? Eu só vou mostrar a fórmula para vocês, e aí vocês em aula, né, irão me apresentar os cálculos, tá bom? Então nós temos aqui um calorímetro, que é um recipiente aí isolado termicamente, né, constituído por alumínio, isopor, etc., que contém lá uma certa quantidade de água. Então você deve, né, assistir bonitinho, de forma completa o vídeo, para você saber quanta água foi colocada, qual era a temperatura inicial da água, né? E aí depois eu coloquei um objeto de chumbo aqui, tá bom? Uma chumbada, né? O chumbo é representado pelo símbolo PB, tá bom? PB significa chumbo, né? Então, pessoal, como isso aqui é um sistema isolado, tá? Os objetos que estão aqui dentro vão trocar calor entre si, tá bom? Então, a água, como ela está mais aquecida, vocês viram, ela vai dar calor para o chumbo e o chumbo vai receber esse calor. Então, o que um ganha, o outro perde. Tá bom? É um jogo aí de soma zero, né? Digamos assim. Então, o calor perdido pela água. Se eu somar com o calor recebido pelo chumbo, essa soma tem que dar 0, tá bom? Porque o que um ganha, o outro perde. Isso aqui expressa a conservação da energia, né? O calor perdido pela água é o calor recebido pelo chumbo. Isso significa que se eu somar a quantidade de calor que a água perdeu com a quantidade de calor que o chumbo recebeu, tem que dar 0, tá bom? Se eu empresto para você R$5, então eu perdi R$5, você ganhou R$5. Mas a soma total desse dinheiro é igual a 0, né? O que eu perdi, você ganhou, tá bom? É um exemplo bastante bobinho, né? Para você entender. Então, como que eu calculo quantidade de calor, pessoal? É só fazer a massa da água, né? Que você sabe, eles mediram a massa de água, vezes o calor específico da água, que todo mundo sabe quanto que vale agora, né? O calor específico da água sempre vale 1 caloria por grau Celsius, vezes. Aí a variação de temperatura, pessoal, é a temperatura final da água, né? Menos a temperatura inicial da água. Aí, mais a massa do chumbo. Eu sei a massa da chumbada, você vai colocar aqui a massa do chumbo, vezes o calor específico do chumbo, que eu vou descobrir, tá? O que eu quero saber é isso aqui, é o calor específico do chumbo, vezes a variação da temperatura do chumbo,
que é a temperatura final, que é igual, a propósito, à temperatura final aqui da água, né? Porque após um certo tempo eles vão entrar em equilíbrio térmico, tá bom? Que é aquela temperatura que vocês viram lá, 20 e poucos, né? Se eu não me engano. Então a temperatura de equilíbrio térmico, né? Menos a temperatura inicial do chumbo, tá bom? Que você vai colocar aqui. E isso aqui é igual a zero, pessoal. Então, fazendo essa continha, tá bom? Você descobre o calor específico do chumbo, que é o que eu quero que você calcule para mim, tá? Então, aqui você vai colocar a massa da água que você tem, o calor específico da água, que é 1, né? Nem precisa se preocupar, que é 1. Temperatura final do sistema, que é a temperatura do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, né, da água. Mais a massa da chumbada, que eu sei também quanto que vale, o calor específico do chumbo, esse aqui eu vou descobrir, e a temperatura final do chumbo, que é a temperatura do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do chumbo, que eu também sei, e tudo isso tem que dar zero. Então, pessoal, fazendo essa conta, eu consigo calcular o calor específico do chumbo, tá bom? É assim que a gente faz para descobrir o calor específico dos materiais. Experimentos envolvendo calorímetros, tá bom? São sistemas em equilíbrio térmico. Qualquer dúvida que você tiver nessa conta, você pode me procurar no momento da aula, tá, pessoal? Tanto no grupo de WhatsApp quanto no Microsoft Teams. Muito bem, vamos agora ver um outro experimento muito interessante sobre calorimetria, que envolve a determinação do poder calórico de um alimento. Você viu aqui na apostila que como que é calculado, como que é medida, como que são medidas as calorias dos alimentos, tá bom, pessoal? Em outras palavras, como é medido o poder, né, o valor calórico de um alimento, tá bom? Bom, existem calorímetros, tá? Que são chamados de calorímetros bomba, que fazem a queima, né, por corrente elétrica do alimento numa câmara de combustão. E esse calor liberado pelo alimento, ele é absorvido pela água. E aí, medindo a elevação de temperatura da água, você sabe calcular o calor que foi liberado pelo alimento, tá bom? Muito interessante também isso. Aqui eu tenho um exemplo, né? Uma amostra de 1 grama de açúcar que foi queimado. Aí eu tenho 1000 gramas de água. A água foi de 20 graus Celsius para 24, então a variação de temperatura foi 4. E aí, usando a fórmula MC delta T, eu sei o calor recebido pela água, ou seja, o calor que foi cedido pela queima desse 1 grama de açúcar, né? 4.000 calorias, ou seja, 4 quilocalorias. Então a gente sabe que a cada grama de açúcar, a cada grama de carboidrato, você tem 4 quilocalorias, 4.000 calorias. É assim que a gente faz para descobrir, né, o poder calórico dos alimentos. Vamos ver o nosso próximo vídeo, em que é um experimento bastante interessante também, para medir as calorias de um amendoim, tá? Ano passado, os alunos também fizeram esse experimento como trabalho na disciplina, e eles mediram as calorias de castanhas, do pão, né? Foi bem interessante. Vamos ver como isso é feito na prática. Se falar em quilocalorias, né? E por razões históricas, acabou se tornando, então, numa unidade, né, de medida de calor, né? Pode ser assim ou pode ser em joules também, né? Então, vamos à experiência, né, do Cláudio, que eu achei muito interessante, lembrando que ela é muito relevante sobre esse aspecto, né, do valor energético daquilo que se consome, dos vários alimentos, né, à nossa disposição. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então a ideia é descobrir o valor energético de um amendoim, né? E isso aí a gente encontra tabelado, né, nos alimentos, né, quantas quilocalorias por grama, né, de alimento. Então, para essa experiência é necessário a gente conhecer quantos gramas tem isso aqui, né, a massa do amendoim. Então vamos pegar uma balança, né, digital e medir, por exemplo, a massa do amendoim. Então esse amendoim tem
0,5, né? 0,5 gramas. A gente precisa também conhecer a quantidade de água que nós vamos usar para poder descobrir a energia, né? Então nós vamos pesar a água aqui, né? Aqui deu 41,2 gramas, né? Aproximadamente. E aqui o valor da massa do vidro, né? 30,8. Né? Então todos esses valores a gente vai utilizar para fazer os cálculos, tá? Então, o calorímetro, na verdade, então, é para medir o valor energético da comida. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é fazer o amendoim pegar fogo, né? Colocar o amendoim em combustão. O calor que ele gerar vai ser as calorias que ele contém. Né? Então, é dessa forma que a gente descobre né, o valor energético dos alimentos. A gente taca fogo nele, o calor que ele gera por meio da combustão, a gente utiliza para aquecer uma certa quantidade de água. Né? Então, essa quantidade de água, nós vamos aquecer por meio da combustão do amendoim e nós vamos verificar qual é a variação da temperatura da água para a gente descobrir o Q, né? Que é o calor gerado pela combustão. Ah, bem engenhoso isso, bem engenhoso. Então, vamos colocar a água, né, que nós medimos previamente. Aqui, né? Isso aqui é para evitar que correntes de ar, né, que você perca muito calor. Importante. Você está mantendo o sistema isolado. Isolado, né? O máximo possível. Isolado da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Claro. Né? Um bom calorímetro, né, que é feito para medir calorias, é uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Quer dizer, é uma coisa mais isolada. E aqui a gente tem que medir previamente a temperatura da água. Né? Então aqui eu tenho uma temperatura da água de 21,8 graus. Essa é a temperatura inicial. E você conhece o calor específico da água, né? Uma caloria por grama por grau Celsius. Ótimo, porque então, isso é essencial, né? Na sua previsão. Ah, né? sim, nós vamos usar exatamente. A diferença de temperaturas, né? Ótimo. Isso. Então vamos pegar aquele amendoim que nós pesamos, né? É importante um alfinete, né? Uma agulha espetada aqui numa rolha, né? E a gente vai espetar o amendoim, é um amendoim cru, né? Aqui. Então você vai provocar aí uma reação de combustão, né? Exatamente. Queima mesmo. Do amendoim, queima exatamente. Mesmo. Tá certo? Até virar cinza, é isso? Até virar cinza. Depois nós vamos ver que vai virar cinza praticamente, né? Então aqui demora um pouco, né? São bastante energéticas essas reações, né, de combustão, né? Na verdade, sim. Uma reação de combustão, o que ela produz são fótons. Sim. Fótons. Agora sim, tá um cheiro de amendoim torrado, que é uma coisa impressionante, né? Interessante. Tá começando já a combustão. Mas aí você realmente tem que completar, né, essa reação para queimar todo o amendoim, né? Porque exatamente. Você pesou o amendoim, não é isso? Exato. Olha só, agora ele pegou fogo, agora é uma reação né? Então nós de vamos combustão. Colocar aqui embaixo. E aqui... Interessante. Bem embaixo do tubo de ensaio, né? Olha então, só. Vamos tentar aproveitar o máximo do calor gerado na combustão. E a temperatura vai subindo, né? Vai subindo. Né? Podemos até verificar com o termopar aqui. Olha que interessante. Lógico que nós estamos perdendo por meio da fuligem, né? Porque a fuligem, na verdade... É um subproduto, né? É um combustível que não foi queimado, né? Então nós estamos perdendo aqui energia. Né? O fogão, por exemplo, de casa, quando faz muita fuligem, significa que muito gás não foi queimado totalmente. Então você está perdendo energia, né, do gás. Então, logicamente, aqui não tem isso. Agora, eu estou imaginando que aí tem a geração de muito CO2 também, né? Tem, sim, CO2 Exato. E vapor d'água, né? Vapor d'água. Então, aqui vamos misturar bem aqui, né, a água, para homogeneizar a água. E o combustível da combustão é o oxigênio, né? Sim. Aí o comburente, né? Ele que tocado, isso. Exatamente. Tem o ar composto de oxigênio, então estamos usando o oxigênio do ar mesmo. Mas olha só,
Que coisa impressionante, continua queimando. Continua queimando. Nossa, continua queimando, né? Praticamente um amendoinzinho de nada. de nada. Quanta energia tem, né? Olha só, eu nunca imaginei Bom, estamos agora para que fosse tão simples, né? Sim, para medir. Observar uma coisa como essa, né? Exato. 39,8. Nós começamos de quanto a temperatura? 27, né? 27 Nossa, já tudo coisa, isso? não me lembro. Estamos nos aproximando dos 40. 40, 39,6, né? Olha Então, só. Nossa, que coisa impressionante, muito bonita essa experiência. praticamente queimamos todo o combustível, então 39,6 é a temperatura de equilíbrio. Então essa é a temperatura de equilíbrio, quer dizer, todo o calor gerado, né, absorvido pela água, tá? E temos a fuligem, né, que exatamente foi o combustível que não foi queimado. Houve perdas, então. Certo. Interessante. E aqui o amendoim, né? E a gente pode ver que completamente torrado. a gente pode, na verdade. Ele virou cinza, né? Virou cinza. Virou cinza. Virou cinza, não tem mais nada praticamente para queimar. Então, com esses dados, a pessoa que estiver assistindo o vídeo, ele pode fazer os cálculos, né? Levando em conta a massa do vidro. Isso. Aí tem que saber o calor específico do vidro. Sim, né? Porque agora você tem que levar em conta o vidro. O vidro também, que né? aquece o vidro Sim, também. sim, também. Então, é a água mais o vidro. Exatamente. A conta não é tão simples assim. Não é simples, Considerar só a água, né? A elevação Não, da temperatura da água. Porque Da água o vidro. Isso, tem uma certa massa de vidro, né? Que nós medimos lá. Então, com esse calor específico do vidro, calor específico da água, E a diferença massa de temperatura. água, e a diferença de temperatura. Que Então, interessante. com isso, ele pode descobrir quantas quilocalorias havia nesse amendoim. Né? Interessante, muito interessante essa experiência, né? Ô Cláudio, só para encerrar, né? Mostra aí que, de fato, como você pode interromper, né, uma reação de combustão, né? Sim. Que é tirando o oxigênio, na verdade. Oxigênio, de alguma forma, né? De alguma forma, né? Você pode simplesmente assoprar, né? Assoprar. Porque aqui você tem a velocidade de combustão, né? Se você fizer o sopro do ar, você pode fazer com que... Você retira o oxigênio. Retira o oxigênio, Isso, rápido. Ok. Então, isso é interessante, para as pessoas entenderem, né? Porque quando você assopra, né, o que está acontecendo? Na verdade, você está tirando oxigênio, digamos, Isso, né? isso. Pelo menos momentaneamente, porque depois ele... Ok, pessoal, voltamos então. Você viu aí um experimento muito interessante para medir a quantidade de calor, a quantidade de energia liberada por um alimento, por um amendoim, por exemplo. E como que se faz essa conta então, né? Então, de posse de todos os dados da experiência que você viu no vídeo, é muito simples, pessoal. Novamente, a gente usa a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor liberada aí pelo amendoim, eu vou colocar assim, AM, né? Calor liberado pelo amendoim, mais a quantidade de calor que a água recebeu, a água que estava aí dentro do tubo de ensaio, né? E ainda o tubo de ensaio de vidro também recebe uma outra parte do calor, né? Então eu também tenho que somar aqui o calor recebido pelo vidro, né? Igual a 0. Então olha só, medindo a elevação de temperatura da água, tá? Sabendo a massa de água, o calor específico da água, a massa do tubo de vidro, o calor específico do vidro e a variação de temperatura do vidro, eu consigo descobrir, né, facilmente quanto calor o meu amendoim liberou, tá? Então vamos lá. Calor, como que você faz essa conta? Essa conta, novamente, vocês vão fazer no caderno, tá bom? O calor liberado pelo amendoim, mais isso aqui é o que nós vamos descobrir, tá bom? Nós temos que saber o calor recebido pela água, que a gente calcula usando a equação fundamental da calorimetria, mc ΔT. Então, massa de água vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final da água, que eu medi, que você viu lá no vídeo quanto que é,
menos a temperatura inicial da água, que também foi medida, mais massa do tubo de vidro, né? Vezes o calor específico do vidro. Pessoal, você pode pesquisar aí na internet ou até na tabela, né, da apostila tem o calor específico do vidro. E vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final do vidro. Essa temperatura final é igual à temperatura final da água, tá bom? Então, esse T aqui, que você vai colocar aqui, é igual à temperatura, essa temperatura TF, menos a temperatura inicial do vidro. Mas quem é a temperatura inicial do vidro? A temperatura inicial do tubo de ensaio é a mesma da temperatura inicial da água, já que a água estava dentro do tubo em equilíbrio térmico, tá bom? E isso é igual a 0, pessoal. Então, olha só, fazendo essa conta, você vai descobrir quem? Você vai descobrir para mim o calor liberado pelo amendoim. É claro que você vai passar tudo isso aqui para o lado de lá, vai ficar negativo, né? Então, o calor liberado pelo amendoim é negativo, claro, porque calor liberado a gente coloca o sinal de menos, né? Negativo. E aí, quando você achar esse calor liberado pelo amendoim, né? Pelo alimento, vai dar tantas lá calorias, você vai dividir isso pela massa do amendoim, que no vídeo também eles mediram a massa de um amendoim, né? E aí dividindo pela massa do amendoim, você vai achar lá tantas calorias, né, por grama, tá bom, pessoal? E melhor você achar isso em quilocalorias por grama, né? Fica mais fácil. Aí para passar de calorias para quilocalorias, é só dividir por 1000. Então é um exercício também muito interessante que vocês façam no caderno, tá bom? E qualquer dúvida, me procurem, eu estou à disposição. Qualquer dúvida que eventualmente surgir. E em aula, pessoal, eu mando os vídeos resolvendo as outras questões da apostila, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.